Olá, gente, tudo bem? Pastor e professor Nelson Guimarães, na nossa segunda sem lei. Por quê? Porque a lei e os profetas duraram até João. Essa palavra duraram, elas foram até João. As 613 leis, elas só ficaram vigentes até João Batista. Por quê? Porque João Batista veio preparar o caminho de Jesus. Logo em seguida, Jesus vai morrer e consumar toda a lei. Ele foi o único homem que pisou nessa terra que conseguiu cumprir toda a lei. Então hoje, eu tô rouco, tá? Porque eu tô gripado. Já fiz uma live hoje meio-dia. Já vou te avisando, todo dia, de segunda a sexta, meio-dia, eu estou fazendo revelações da hora sexta, baseado no texto de Atos capítulo 10, lá de Pedro, que meio-dia, próximo de meio-dia, ele parou para orar no terraço, enquanto a comida dele estava sendo feita, e ele teve uma revelação, ele foi tomado ali por uma revelação. Charlie, nossa, entrou aí, seja bem-vindo. Então, nós estamos aqui na nossa segunda sem lei, porque a lei e os profetas duraram até João Batista, desde então é pregado o rei. Vamos lá, eu quero começar lendo. Então eu estava falando, de meio-dia, todo dia de segunda a sexta, meio-dia, meia horinha de meio-dia, meio-dia e meia, meio-dia e 40, eu vou estar aqui fazendo ou sozinho ou com algum convidado, tá bom? E hoje nós vamos fazer uns convites aqui antes de nós começarmos. Vamos lá, vamos convidar aqui algumas pessoas. Pastor Antônio, Camila, Neide, Pastor Paulo Rodrigo, Julicé, Felipe, Cristina, Márcia, meu irmão Jorge, Dalva tá lá no Canadá, não sei se já voltou. Rômulo, Juan, Luqueiroz, Gilberto, Luciana Catanhede, uma galera aqui que eu estou convidando aí. Quem quiser entrar, vai ouvir aí. Vamos compartilhar essa palavra aí. Vamos lá. Quem mais? Estou convidando todo mundo aí para entrar. Quem tiver disponível, entra. Ok. Tá bom. Enviei. Eu vou falar bem devagar por causa da minha voz. Aqui tá calor, bem quente. Mas vamos começar. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Hebreus 10, versículo 1. Olha o que diz. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Eu quero me prender nessa segunda sem lei a essa palavra, sombra. A lei é sombra dos bens futuros. Tendo a lei a sombra dos bens futuros. O que é uma sombra? A sombra é uma representatividade. A sombra representa algo. Quando eu projeto a minha sombra, aquilo está saindo de mim, mas não sou eu. A sombra é apenas um reflexo do que eu sou, da realidade. A sombra não é a verdade. A verdade sou eu. Então, a projeção do meu corpo, quando a luz bate nele, projeta uma sombra. Aquela sombra é a realidade? Não, a realidade sou eu. Vou usar uma ilustração para você entender mais ainda.
Como é que poderia ser uma sombra fora dessa ilustração de uma projeção de luz no meu corpo? Vou te dar um exemplo. Eu viajei para os Estados Unidos, fui sozinho, cheguei lá, fui para um hotel, abri minha mala, tirei todas as minhas roupas e aí fui dormir. Quando eu deito, eu fiquei com saudades da minha esposa. E eu lembrei que eu tenho uma foto dela. Pego essa foto e começo a olhar para essa foto, começo a me lembrar da minha esposa. E aquilo me consola, me conforta, me acalma naquele momento, porque eu estou longe dela, mas eu tenho a foto dela. Eu não tenho a realidade. Aí a pergunta é, essa foto é ela? Não. Essa foto é a realidade dela? Não. É a imagem dela, é a sombra dela. Mas não é ela na realidade, na íntegra, não é. Aí passa-se uma semana, passaram-se uma semana, a minha esposa vai para os Estados Unidos me encontrar. E aí ela chega, eu vou recebê-la no hotel, no aeroporto, levo ela para o hotel, e naquela noite ela vai dormir comigo. Que beleza! Aí eu vou, de uma hora para outra, vou lá, estico minha mão, na cabeceira pego aquela foto e começo a olhar para a foto. E começo a me conectar com aquela foto. Mas a minha esposa está aqui do meu lado. Eu preciso dessa foto, agora eu tendo a realidade, não tem sentido. Então eu posso jogar de lado essa foto e agora pegar a realidade, tocar a realidade, abraçar a realidade, sentir, tatear, me conectar com ela, que é a realidade. Presta atenção, o texto de Hebreus 10, versículo 1, quando diz, tendo a lei, olha só como é que diz, porque tendo a lei, a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata. A foto não é a imagem exata. A imagem exata é ela diante de mim. A minha sombra projetada não é a imagem exata. A imagem exata sou eu. Então, quando a minha esposa chega, eu não preciso mais da foto. Quando eu tenho a presença real do Nelson, eu não preciso mais da sombra. Mas, hoje, e aí eu quero aplicar isso na igreja de hoje, muita gente quer ficar com o Jesus da sombra, com o Jesus da foto, com o Jesus da imagem, da sombra. E eu vou te mostrar isso. Eu vou te mostrar como isso é real. Eu vou ler dois textos. 2 aos Coríntios, capítulo 5. Olha o que diz. 2 aos Coríntios 5. Versículo 16. 2 aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Olha o que o apóstolo Paulo escreve. Vê se isso aqui não tem a ver com o que eu estou falando. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora, não é mais o som, não é mais a sombra, agora já não conhecemos deste modo. Por quê? Porque agora nós temos a presença dele. A lei e os profetas duraram até João. A lei era sombra. O Jesus de Nazaré, ele levou a lei com ele. Mas você não pode seguir nada dele que ele praticou, a não ser o caráter dele. O caráter de Cristo é inabalável. Você pode copiar? Ok. Mas as coisas que ele fez e praticou dos rudimentos da lei, não pode. E por quê? O apóstolo Paulo está falando, esse é o Jesus da carne.
é o que veio cumprir a lei. E ele aboliu a lei. Segundo aos Coríntios capítulo 3, versículo 13 e 14. É aqui mesmo. Vou ler para você. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. A lei era transitória. E ele punha um véu para que ele não olhasse que aquilo acabava. 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição da velha aliança, a qual foi por Cristo o quê? Abolido. Foi abolido. O que é abolido? Removido, abrogado, retirado. Hebreus capítulo 7, 18, 19. O que diz ali? Vai vindo o texto na minha cabeça, eu vou começando a usar. Hebreus 7, 18. Porque o precedente mandamento, que é a lei, é abrogado. Lembra lá de Mateus 5,17? Que Jesus falou assim, não pense que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. O Jesus de Nazaré não veio abrogar. Não veio da carne, veio cumprir. Mas ele cumpriu. Ué, mas aqui está dizendo que foi abolido. E aqui em Hebreus 7,18 diz... Porque o precedente mandamento é abrogado. Ele não falou que não veio abrogar, porque não foi ele que abrogou. Ele cumpriu. Mas quem abrogou? O Cristo ressuscitado. A ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido o Cristo segundo a carne. Hoje não conhecemos dessa forma. Quer um texto mais claro ainda para você entender o que é a segunda sem lei? Porque a lei e os profetas duraram até João. Gálatas 3,10. Olha o que diz Gálatas 3,10. Esse aqui é forte demais. Pega isso aí que é uma chave poderosa para a tua vida, para você acordar. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para cumpri-las, para fazê-las. Se você não guardar toda a lei, cumprindo só parte dela, está debaixo de maldição. Agora, o primeiro texto que eu citei, que foi Hebreus 10, versículo 1, que diz que a lei era sombra. Tem muita igreja, muito irmãos, muita gente que está vivendo baseado na sombra. A igreja, posso dizer, tem uma igreja que eu não quero citar nome para não quero ofender ninguém, mas tem uma igreja que tem um Jesus pregado na cruz. Aquele ali é o Nazareno. Aquele ali não é para a gente focar em nada dele, só no caráter. Não preciso dele preso na cruz. Por quê? Porque ele não está ali, ele está vivo. Ele já desceu dali, ele saiu do túmulo, da tumba, não está mais lá. Então, eu não posso ficar olhando para aquela imagem. Não tem sentido. Hoje ele habita dentro de nós. E eu vou usar o último texto, que é Romanos 7, de 1 a 4. Olha esse texto também que pérola. Romanos 7, de 1 a 4. É um texto muito usado por mim. Quem me conhece sabe que eu uso muito. Olha aqui. Não sabeis vós, irmãos, que fala aos que sabem a lei. Eu estou falando para quem conhece a lei, são os judeus. Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Quando ele estiver vivo, ele está debaixo da lei. Lá no judaísmo. Aqui não, mas lá no judaísmo. Paulo está escrevendo isso aqui, falando exatamente disso. Pastor Antônio, seja bem-vindo. Aí ele cita, porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido. Mas morto, livre está da lei,
assim não será adúltera se for de outro marido. Pastor, o que tem a ver isso aí? Eu estou falando de Hebreus capítulo 10, versículo 1. Estou falando da sombra. O que era a sombra? Jesus de Nazaré era a sombra do Cristo ressuscitado. Ponto. Pastor, eu nunca ouvi isso. Leia lá em Hebreus capítulo 9 depois, todo o contexto que fala dos tabernáculos, tabernáculo que é o santo e o tabernáculo que é o santo dos santos, que diz, enquanto um não tiver caído, o outro não pode ser erguido. Aqui vai falar a mesma coisa, enquanto um não morrer, o outro não aparece. Então, o Jesus de Nazaré era sombra, por isso a lei foi nele. A lei foi nele e você não pode seguir nada da lei. Porque como eu li em Gálatas 3,10, todo aquele que são da lei estão debaixo de maldição. Porque diz que se não cumprir ela toda, você está debaixo de maldição. Então como é que você pode dizer que existe alguma dessas leis que ainda estão vigentes hoje? Ali em Gálatas o apóstolo Paulo não está fazendo distinção de lei, não está fazendo separação de A ou B. Todas elas estão, quem estiver usando, e não usar todas legitimamente, estão debaixo de maldição. Ponto. Acabou. Aí são todos. E a igreja hoje, pastor? A igreja hoje, católica, evangélica, todas elas, usam um monte de coisa da lei, usam um monte de sombra. Por quê? Porque está pendurado no sacerdócio de Jesus de Nazaré. Estão presas ao Jesus de Nazaré. E esse Jesus de Nazaré tem feito exatamente com que a igreja coloque um véu diante dela e ela não enxergue. Coisas óbvias, simples. Eu sei que não é tão simples assim também, porque eu falo com as pessoas têm dificuldade de entender. Mas aquele texto que eu li lá de 2 Coríntios 5,16, o apóstolo Paulo é claro. Ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, hoje, agora, não o conhecemos assim. Por quê? Porque o da carne morreu. O da carne abrogou a lei, o da carne levou tudo, o jejum, tudo, aquela tralha toda, batismo, tudo nele. Por isso ele se batizou. E ele foi o último batismo. Mas pastor, depois da cruz, Pedro, Filipe, Tiago, os caras continuaram batizando. Eles eram judeus. Não tinha como. Mas como é que você vai seguir a Bíblia tendo essas passagens e você não seguir essas passagens? É só você ter a mente dividida em antes e depois da cruz. Velha aliança e nova aliança. Você vai entender o que é da nova e da velha. Você vai precisar vir estudar isso aí, meu irmão. Não tem jeito. Se você não quiser ficar bitolado na velha aliança, com a mentalidade na velha, você vai ter que estudar. E aí o Espírito te trazer luz, trazer revelação, para que você venha entender. E terminando esse texto de Romanos, o versículo 4 é a resposta de tudo. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o marido vive, não podendo contrair novas núpcias, mas morto o marido, está livre da lei. Assim não será adúltera se for de outro marido. Aí o texto, no versículo 4, complementa e é a chave de tudo. Aí eles separam os dois, o que é sombra e o que é real. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Bota uma cruz aí agora, no meio desse versículo. Para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Como é que você, duas coisas, como é que você quer ser de Cristo preso a Jesus de Nazaré? Preso ao que batizou nas águas, ungiu com óleo, jejuou, fez tudo isso, tudo aquilo lá. Você está preso a ele, mas quer ser do outro. Não pode. Se o marido estiver vivo e você quer ter o outro, não conecta. Não tem como. Você quer ter a sombra e a realidade. É aquele exemplo que eu dei da foto da minha esposa lá nos Estados Unidos. Não conecta. Não tem como. Então, meu irmão, presta atenção aqui, você que vai assistir isso aqui depois, que vai ficar gravado aí no meu Instagram. Está na hora de amadurecer. Está na hora de largar o leite. Está na hora do alimento sólido. De uma igreja que vai confrontar as trevas de verdade. Uma igreja que vai zoar o plantão do diabo. Nós queremos treinar pessoas que vão
confrontar o império das trevas, mas ele já não foi vencido na cruz, foi. E o poder foi dado a nós, a igreja, a autoridade foi dada a nós, a igreja. E se nós não tomarmos a autoridade que foi dada a nós, o mundo, as nações, o teu país vira uma bagunça. O comunismo, o socialismo está chegando aí, ó, com os dois pés no peito. Você sabe qual é a saída para isso? Para confrontar as trevas, seja ela do nazismo, do comunismo, do socialismo, de quem quer que seja, chama-se Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, não a Igreja de Jesus de Nazaré. Há uma diferença muito grande nisso. Há uma diferença sinistra que precisa ser entendido por você e por mim. O Evangelho do Reino é o único evangelho que starta a autoridade e o governo sobre a igreja. Ah, pastor, mas hoje se prega a graça. O evangelho da graça, como eu ouço muitos, eu conheço vários e gosto muito da mensagem de vários deles. Mas eles têm um equívoco. Eles acham que o evangelho da graça é o evangelho central. Não é. Por quê? Todo o centro do propósito de Deus está de Gênesis capítulo 1 ao versículo capítulo 3. Seja bem-vindo aí, meu irmão. Presta atenção aqui. Todo o propósito primário, original de Deus está de Gênesis capítulo 1 ao capítulo 3. Quando entrou o pecado. Entrou o pecado, ficou até Malaquias e entrou Jesus na história para resolver, ok? Nesse período, do capítulo 1 ao capítulo 3, não tem graça ali. Por quê? Porque Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz, porque pela graça sois salvo, mediante a fé. Ah, pela graça sois salvo. Eu precisava ser salvo antes do pecado? Não. Então eu tinha graça ali para ser salvo? Não. Então não pode ser propósito primário. Propósito primário não é a graça é porta de entrada. Propósito primário é aquilo que o homem perdeu no Éden. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança e governe, domine. Não tem graça nesse período de Gênesis capítulo 1 ao capítulo 3. O propósito primário não é o evangelho da graça. O propósito primário é o evangelho do governo, do reino. Aquilo que o homem perdeu no Éden. Graça é só porta de entrada. É restauração de rota. Tem gente pregando que a graça é o evangelho primário, principal. Não é. Você entra pela graça. Porque pela graça sois salvo. Você não precisava de salvação em Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Só depois do pecado. Então, se não estava ali antes do pecado, como é que pode ser propósito primário? Então, o reino não é a graça. A graça é a porta de entrada. O evangelho do reino, o governo de Deus sobre a terra, o governo de Deus através da igreja é o propósito primário. Por isso que é buscar em primeiro lugar o reino e não a graça. Buscar em primeiro lugar a graça e a sua justiça. Buscar em primeiro lugar o reino. A graça faz parte e é a porta de entrada. Depois que você entra, existem os protocolos do novo pacto também. Então é graça, reino e novo pacto. Graça, reino e novo pacto. Graça, a porta de entrada. Reino é a ambiência que você vive dentro dele. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. E o novo pacto são os protocolos do Espírito. Hoje, batismo nas águas, substituído, era sombra, batismo no Espírito. Unção com óleo para a mortificação da carne. Ou unção não, jejum para a mortificação da carne. Fomos aperfeiçoados nele. Está escrito em Colossenses 2, versículo 10. Então, todos esses textos que você usar, tem a sombra e tem a realidade. E nós precisamos aprender e entender isso. A igreja hoje tem conectado com a sombra e não tem conectado com a realidade. A realidade é remover completamente Jesus de Nazaré e o Cristo. Por quê? Porque ele foi o cordeiro que morreu, mas está morto. E o outro está o quê? Vivo. Vivo.
E nós precisamos viver, se conectar a esse Cristo que está vivo. Cris, seja bem-vinda aí, Cris. Estou encerrando já. Amanhã, meio-dia, estarei aqui fazendo nossa mensagem, que eu estou todo dia, de segunda a sexta, meio-dia, com revelações da hora sexta. Revelações da hora sexta. A hora sexta, lá de Atos capítulo 10, é meio-dia. E nós estaremos aqui estudando amanhã, em cima do texto de Atos capítulo 10. Espero estar com a voz melhor, porque eu estou gripado, estou rouco. Mas não baixa a guarda. Vamos para cima. Treinar o exército do Senhor para uma mentalidade de conquista, uma mentalidade de reino. Eu tenho falado isso: comunismo, islamismo, socialismo, todos esses ismos que vêm querendo escravizar as pessoas, só tem uma saída: a Igreja de Jesus Cristo com mentalidade de reino, que vai guerrear contra essas injustiças e vai fazer a diferença. E eu estou aqui para treinar esse exército. Eu estou aqui para treinar você, para mudar essa realidade e entrar de cabeça, aprender tudo sobre esse assunto e melhorar e crescer e avançar. Ok? Amanhã, meio-dia, revelações da hora sexta, e segunda-feira que vem estaremos de novo aqui com a Segunda Sem Lei. Dizendo para você o seguinte: se conecte ao Cristo e não à sombra. Hebreus 10, versículo 1. Amém, Cris? Se conecte ao Jesus Cristo, não à sombra. Jesus de Nazaré era a sombra do Cristo. Ele teve que sair para o Cristo entrar. A ninguém devemos conhecer segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, hoje não conhecemos assim. Conhecemos no Espírito. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Ok? Deus tem uma grande obra na tua vida, mas você precisa mergulhar de cabeça nesse conhecimento, colocar isso aqui dentro, se empoderar e partir para cima. 2022 é o teu ano, mas você precisa fazer alguma coisa. Precisa se movimentar, precisa acreditar, precisa se lançar, buscar em primeiro lugar o reino, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Tá bom? Fica na paz, uma excelente restante de noite. Amanhã te vejo meio-dia aqui, no Revelações da hora sexta, falando lá sobre Atos capítulo 10, de 9 a 17. Amanhã a gente vai avançar um pouquinho mais, tá bom? E olha, essa mensagem vai estar no meu Instagram, no meu Facebook, lá no Facebook, na página @o_hacker_cristão, hacker com Hacker, hacker cristão, sem acento, tudo junto. E no meu canal do YouTube, se você ainda não se inscreveu, vai lá no meu canal do YouTube, se inscreva, essa mensagem vai estar lá também, e compartilha, se inscreve, aciona as notificações e compartilha e comenta, dá relevância para a mensagem. Se você quer que essa mensagem chegue em outras pessoas, comenta, compartilha, faz o que tiver que ser feito para o algoritmo do YouTube levar essas mensagens para outras pessoas, tá bom? Fica na paz e fui!